Uma das maiores dificuldades que eu já tive na vida foi de aceitar que um ciclo havia se encerrado. Eu demorei muito tempo para perceber por que isso era tão difícil e como eu poderia me libertar mais facilmente. Por isso hoje, nesse vídeo, eu vou compartilhar com você 5 coisas que vão te ajudar a deixar de gostar de alguém que já decidiu que não quer mais estar ao seu lado. Olá, aqui é a Jéssica Nascimento, eu sou terapeuta especialista em relacionamentos. Primeiro, você precisa tirar essa pessoa do pedestal e enxergar como ela é de fato. É muito comum que as pessoas exagerem nas qualidades que a outra tem, especialmente quando não foi a decisão delas saírem do relacionamento, ou focarem apenas naquilo que foi de bom dentro desse relacionamento e se esquecer aquilo também que as machucava, aquilo também que muitas vezes poderia ultrapassar os limites dela, sem perceber muitas vezes que outra pessoa também pode gerar essa mesma sensação que você sente por essa pessoa hoje. Para pensar quantas vezes você já se apaixonou, quantas vezes você já teve interesse amoroso em alguém, quantas vezes outras pessoas podem ter despertado esse sentimento em você. A verdade é que não existe apenas uma pessoa da qual seríamos compatível com ela. Mas se você achar que essa é a única pessoa que poderia construir a vida ao seu lado, que essa é de fato a pessoa certa para você, isso só vai te gerar sofrimento. E a vida já está te mostrando que essa não é a pessoa certa para você, porque ela decidiu que não quer mais estar na sua vida e está tudo bem. Provavelmente você vai precisar passar pelo seu processo de superação. Mas a verdade é que isso vai passar. Mais cedo ou mais tarde, se você estiver fazendo a sua parte, esse sentimento que hoje você tem por essa pessoa vai passar. E se você está buscando assistir vídeos como esse, é um sinal de que você está buscando isso. E que isso vai se concretizar. Porque tem pessoas também que querem esquecer a outra, mas todo dia ficam relembrando memórias da outra pessoa, ficam pensando na outra pessoa, ficam alimentando a presença daquela pessoa na vida delas. Mas se você está buscando evitar ao máximo ter contato com essa pessoa, se você está parando de alimentar pensamentos e sentimentos a respeito dessa pessoa, naturalmente isso vai acontecer. Naturalmente você vai se desapegando dessa pessoa. 2. Começa a dedicar o tempo da sua vida para você, para cuidar da sua saúde, para se desenvolver, para entender as suas feridas da infância que podem ter contribuído para você se conectar com essa pessoa. Muitas vezes o que faz alguém ficar preso a outra pessoa é a falta de presença na própria vida, é a falta de compromisso com a própria vida. A pessoa muitas vezes pode não estar comprometida com a própria vida, pode estar negligenciando a saúde, pode estar ignorando as próprias emoções, pode estar unicamente pensando talvez em como reconquistar aquela pessoa, em como as coisas poderiam ser diferentes, em como se eu tivesse tomado apenas uma atitude diferente, tudo poderia ser diferente. Só que essa não é a realidade. E num processo da gente superar alguém que decidiu ir embora, a gente precisa enxergar a realidade. A gente precisa parar de estar fantasiando o que poderia ter sido ou sentindo saudades do que era e vivermos a única realidade que temos, que é o aqui e o agora. É a única coisa que existe. Então, no aqui e no agora, o que é que você está fazendo por você? O que é que você está fazendo pela sua própria vida? Será que você está buscando se desenvolver? Você está cuidando da sua saúde ou você tem se negligenciado? Você tem olhado demais para fora e esquecido que é importante cuidar de você, que é importante cuidar da sua própria vida, que é importante investir em você, naquilo que vai te fazer bem, naquilo que vai fazer você se tornar uma pessoa mais consciente. Então, até agora foram 2 coisas. Primeiro, tira essa pessoa do pedestal. Qualquer pessoa que você se relacionar, você não pode colocar essa pessoa no pedestal. Segundo, começa a investir na sua própria vida. Cuidar de você de uma forma completa. Não apenas se dedicar ao seu trabalho, ao seu estudo, mas cuidar também da sua saúde. Olhar se você tem hobbies. Ou será que você é da casa para o trabalho, da casa para o trabalho, não faz nada
que de fato te gere prazer. Às vezes, por exemplo, você está num trabalho do qual você detesta e você já está há muito tempo nesse trabalho. E você poderia começar a investir tempo para pensar como eu posso mudar de profissão, ao invés de estar dedicando a sua energia em uma pessoa da qual já decidiu que não quer estar com você. E tá tudo bem a pessoa ter tomado essa decisão, porque da mesma forma que nós não somos obrigados a estarmos ao lado de alguém, ninguém é obrigado também a estar ao nosso lado. Não importa o quanto a gente tenha se dedicado, o quanto a gente tenha investido, é a decisão de cada pessoa e isso precisa ser respeitado. Mas para pensar como você pode investir mais em você, como você pode dedicar o tempo da sua vida na sua própria vida e não na vida dos outros apenas. 3. Compreenda qual foi o aprendizado que essa pessoa veio te trazer. Busque aprender com essa lição. E aceite que muitas vezes voltar para essa pessoa específica é voltar para o mesmo padrão de dor. Então, mesmo que essa pessoa decidisse voltar para você, isso não quer dizer que essa pessoa te faria bem. Poderia, inclusive, te fazer voltar para um lugar que não te pertence mais. De um lugar que te causava dor. De um lugar onde você ultrapassava os seus próprios limites simplesmente para agradar a outra pessoa. De um lugar onde você deixava de lado seus valores inegociáveis para não perder essa pessoa. Não existe um grande problema de você voltar para alguém específico, mas a questão é o porquê voltar para esse alguém. De fato, essa pessoa está diferente, você está diferente, vocês vão construir uma relação diferente agora? Ou vai haver uma volta apenas por uma carência, por uma repetição de padrão? Então, se for para voltar para o mesmo lugar e esse lugar vai continuar te machucando, vai continuar te ferindo, será que de fato você gostaria de estar nesse mesmo lugar? E caso essa não seja a sua situação, de fato, era um relacionamento bom para você, mas você teve alguns comportamentos e a outra pessoa não tolerou esses comportamentos e não houve um tempo para uma transformação, até com isso a gente pode aprender. Aprender que não é todo mundo que vai tolerar desrespeito. Aprender que muitas vezes a gente vai precisar se adaptar e ser flexível sem abrir mão dos nossos valores inegociáveis, sem ultrapassar os nossos limites. Mas vamos precisar ser flexíveis, vamos precisar nos adaptar. E se de fato você sente que perdeu uma pessoa que realmente era especial, era uma pessoa que valia a pena, se trabalha naquilo que você precisa se trabalhar para que em uma próxima oportunidade ou que em um próximo relacionamento você possa cultivar um relacionamento saudável ao lado de alguém, para que você possa valorizar quem de fato estava ali merecendo que você valorizasse. Mas não se culpa por isso, porque a gente está aqui para aprender também. Nem sempre a gente vai tomar as decisões mais assertivas. E muitas das vezes a gente vai ter consequências diante disso. Só que enquanto adultos a gente precisa aprender a olhar para isso, acolher isso e ver como agora eu posso fazer diferente. 4, começa a se entregar aquilo que você gostaria de receber do outro, ou aquilo que o outro te entregava. Muitas vezes o que faz a pessoa ficar nesse apego excessivo também é essa necessidade de receber dos outros. Algo que muitas vezes a própria pessoa não está se entregando. Às vezes o outro te dava atenção, te dava carinho, ou às vezes você queria isso do outro, mas você mesmo ou você mesma não está se entregando. Às vezes você gostava de ir no cinema, no shopping, passear, e você sempre esperava a outra pessoa, você nunca fazia isso com a sua própria companhia. E é extremamente importante que você faça isso por você. Tem pessoas que adoram receber elogios, queriam receber elogios da outra pessoa. Mas essas pessoas, quando se olham no espelho, são extremamente críticas consigo. Não conseguem se elogiar. Quando olham no espelho, procuram logo aquilo que tem de defeito, aquilo que elas não gostam, ao invés de olharem para aquilo que elas gostam, para aquilo do qual elas se sentem bem, ao invés de reconhecerem as próprias qualidades que têm. Então, o que será que às vezes você poderia estar querendo dessa pessoa, independente de se essa pessoa te entregava ou não? Para pensar a respeito disso. Eu queria receber mais atenção. Eu queria ter saído mais com essa pessoa. Eu queria que essa pessoa me elogiasse mais. Eu queria que essa pessoa tivesse me dado mais carinho. Eu queria que essa pessoa tivesse me valorizado mais. Começa a fazer isso por você.
Começa a se valorizar mais, começa a se respeitar mais, começa a dar carinho para você mesmo ou para você mesma. Porque às vezes você quer o outro porque o outro te entregava algo que você não está se entregando, mas você tem como se entregar. Muitas vezes não é sobre o outro, é sobre você. 5. Trabalhe a sua autoestima e o seu senso de merecimento. Se você tem uma baixa autoestima, é muito difícil você se desapegar de alguém. Porque você não enxerga o seu valor. Você não enxerga aquilo que você já tem de bom. Você não enxerga quem você já é. Então é extremamente importante que você comece a trabalhar a sua autoestima, porque com uma autoestima elevada, você consegue reconhecer o seu valor e você também consegue aceitar com mais facilidade a partida daquela pessoa. E como está o seu senso de merecimento hoje? Será que você sente que você merece coisas boas? Será que quando a vida te entrega coisas boas, você recebe aquilo, você aceita, você agradece, você se sente confortável com aquilo? Ou você sempre tem uma necessidade absurda de já retribuir aquilo? Ou de às vezes nem aceitar aquilo que te foi entregue? Você de fato acredita que merece ter alguém especial ao seu lado? Vivenciar um relacionamento saudável? Você de fato acredita que merece ser respeitado e valorizado pelas pessoas? Para se questionar a respeito de tudo isso. Porque tudo isso vai te ajudar nesse processo de desapegar, de se desconectar dessa pessoa. Se quiser a minha ajuda como terapeuta especialista em relacionamentos, o meu contato vai estar aqui na descrição desse vídeo. Eu espero que de alguma forma esse vídeo tenha te ajudado. Muito obrigada por ter assistido esse vídeo até aqui. Foi um prazer muito grande ter sua companhia aqui comigo hoje. Eu te vejo no próximo passo dessa jornada. Um beijo para você e tchau!